Será que Jesus é adorado como Deus no céu, assim como Jeová? Algumas pessoas usam a passagem de Apocalipse, capítulo 5, para tentar provar isso e defender a doutrina da Trindade. Então nós vamos mostrar aqui de forma bastante simples e bastante breve que esse conceito está totalmente distorcido e não bate realmente com a verdade. Vamos usar aqui a Bíblia de Estudo explicada, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, fazer aqui um pequeno comparativo também com o texto grego, para comparar aqui onde houve acréscimos ou onde houve retirada, de palavras da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. O livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, é o texto-chave que nós vamos usar aqui, a partir do versículo 9, especificamente. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 5, está aqui, capítulo 5, você está vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A partir aqui do versículo 8, que é usado, para tentar provar que se prostram diante do Cordeiro e adoram ele, Depois você congela a imagem e lê tudo, E principalmente aqui no versículo 13, onde toda a criação celestial, ela rende em louvores, ações de graça, tanto ao Cordeiro como àquele que está sentado no trono, evidentemente Jeová. Então as pessoas imaginam que isso é uma adoração e foi dada, por igual aos dois. Mas nós vamos separar os assuntos aqui para ficar mais fácil, tá bom? Nós vamos aqui no capítulo 4 e vamos ver as ações dos 4 serafins e dos 24 anciãos que representam 144 mil no céu. Então eles estão aqui no capítulo 4, versículo 9, Aqui são os serafins, entendeu? E aqui nós temos os 24. Veja que aqui é a primeira vez que eles se prostram no céu, mas diante de quem? Olha, diante daquele que está sentado no trono. Evidentemente está se referindo a Jeová, como todos concordam, inclusive no capítulo 5, versículo 13, é Jeová que está no trono, e não diante do Cordeiro nessa ação. No capítulo 5, versículo 8, veja que eles se prostram novamente agora diante do Cordeiro. Então a atenção deles é dirigida ao Cordeiro. Aí eles expressam louvores, rendem homenagens ao Cordeiro, etc. Mas é interessante que mesmo no versículo 9 aqui, ao agradecerem ao Cordeiro, por tudo que o Cordeiro fez, o Cordeiro não é chamado de Deus deles. Veja que eles dizem algo assim, olha aqui, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus fez dele reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja que Deus e nosso Deus está na terceira pessoa. Eles não se dirigem ao Cordeiro chamando ele de nosso Deus. Embora estejam prostrados diante do Cordeiro, mas o Cordeiro não é chamado de nosso Deus por essas criaturas celestiais. Então quem que é o Deus dos serafins e dos 24 anciãos? Se não é o Cordeiro. Evidentemente que eles estão se referindo a Jeová, Aí no versículo 11 em diante, fala que toda a criação e toda a criatura rendem louvores, de forma igual àquele que está sentado no trono, Jeová, e também ao Cordeiro, até porque um está do lado do outro, Entendeu? Só que agora nós temos aqui um terceiro movimento dirigido não para o Cordeiro, dirigido para quem? Note que há novamente um novo movimento, olha aqui, e os 4 animais aqui são os 4 serafins e os 24 anciãos, eles se prostram novamente e adoram quem? Ao que vive para todo sempre. Então, quando nós separamos o assunto, fica mais fácil de nós entendermos. Nós temos aqui o primeiro movimento de reverência e adoração. Nós temos aqui o segundo movimento. O primeiro ali foi dirigido a quem? Aquele que está no trono, adora o que vive para todo sempre. Evidentemente está falando de Jeová aqui, tá? Aí nós temos um novo movimento, o segundo movimento, agora diante do Cordeiro. E nós temos agora o terceiro movimento. Olha lá, eles se prostram novamente. Não teria sentido eles se prostrarem nesse momento aqui diante do Cordeiro, pois eles já estavam diante do Cordeiro. Então eles se prostram agora e adoram quem? Em direção a quem eles estão agora? Em direção àquele que vive para todo sempre. Quem é que vive para todo sempre? A referência nessa Bíblia evangélica aqui embaixo
te induz para quem? Olha aqui, ó. Olha, capítulo 5, versículo 14, na nota de referência, manda você ler Apocalipse capítulo 4, versículo 9 e 19, versículo 4, tá? Então, quando você volta aqui na leitura de novo, né? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, aliás, agora diminuir, né? Olha aqui, ó. Aquele que está sentado no trono é o que vive para todo sempre. Está falando de Jeová, evidentemente, não é Jesus que está sentado no trono, entendeu? Note que aqui usa essa expressão e aqui também usa essa expressão. Só que é interessante que essa expressão aqui, no finalzinho do 14, ela não existe no texto grego. Ela é uma interpolação. O que é interpolação? É o acréscimo de palavras para poder ajudar ou auxiliar o leitor a entender uma certa passagem de algum texto, no caso aqui especificamente a Bíblia. Essa palavra aqui, ao que vive para sempre, não existe no texto grego. Eu vou mostrar isso para você aqui usando a Bíblia grega dessa vez, tá bom? Só para mostrar que teve aqui um acréscimo, né, com uma ajuda auxiliar aí ao leitor, mas ela não tem no texto grego. Está aqui, ó. Pode ver que aqui começa o capítulo 6 e aqui termina o capítulo 5. E a última palavrinha que nós temos aqui no texto grego é proskinesan, tá bom? A João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, ela finaliza o texto com a palavra adoraram. E a Nova Versão Internacional também com a palavra adoraram, em inglês. Mas a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e a Fiel, e a Rei Jaime Fiel, acrescentam, né, essa expressão que você está vendo aqui. Isto é interpolação. Interpolação, portanto, é um acréscimo feito a um texto para poder facilitar a leitura. Mas como nós vimos aqui, né, embora alguns acreditam que isso foi feito para induzir a Jesus Cristo, mas ficou claro que não, né? Na verdade, ela induz a você a ver que está se referindo a Jeová, tá bom? Bom, vamos ler os textos citados que foram aqui da referência para você ver a quem foi dirigida. Depois nós vamos ver mais dois ainda. Capítulo 19, versículo 4, usado ali na referência. Quem que os 24 anciãos e os 4 serafins, né, em direção a quem eles se prostram e adoram? Olha, a Deus e não ao Cordeiro, tá bom? Você já viu ali no capítulo 4, versículo 9, que é em direção a Jeová, né? É em direção a Jeová. Veja aqui no capítulo 11, versículo 16, olha aqui, ó. Os mesmos, em direção a quem eles se prostram e prestam adoração. Olha, a Deus, a Jeová, e não ao Cordeiro. A grande multidão que é salva da grande tribulação, que agradecem aqui do capítulo 7, versículo 9 em diante, como você pode notar, a grande multidão, né, que escapou, elas agradecem o que está no trono, que é Jeová, e também o Cordeiro, mas lá no finalzinho, tanto ela junto com os anjos, eles se prostram e adoram quem? Olha aqui, ó, prostram-se diante do trono, sob seu rosto, e adoram a Deus, e não o Cordeiro. Por que o Cordeiro não foi adorado? Então note que o Cordeiro, no caso de Jesus Cristo, não recebe a mesma adoração que Jeová recebe. E só Jeová é chamado de nosso Deus, viu? Aqui no versículo 11, no capítulo 4, aqui foi tirada a palavrinha. A palavra nosso Deus foi tirada aqui, ó. Digno é Senhor de receber a glória, a honra, etc. Mas a palavra nosso Deus foi tirada. Então veja que a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e também a Fiel, que tem um texto igual, eles acrescentam e tiram textos a seu bem entender. Olha aqui, ó, capítulo 4, versículo 11. O 5 está aqui e o 4 está aqui, ó. Olha a palavrinha aqui, ó. Nós temos aqui a palavra Deus, ó, tá vendo? Palavra Deus e Theos Emon, ou Emon, né? Não repare meu grego, que não é dos melhores. Mas veja que nós temos aqui, ó, Deus nosso. A João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, coloca a palavrinha Deus nosso, mas a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida e a Fiel, tirou a palavra Deus nosso. Então só Jeová é chamado de nosso Deus nos céus, enquanto o Cordeiro não é chamado nenhuma vez. E quando se dirige a palavra Deus, né, nos louvores dirigido ao Cordeiro, entendeu? É direcionado como a terceira pessoa. Então quem que é o Deus dos serafins e dos 24 anciãos? Evidentemente que toda honra mais elevada, adoração mais elevada, é dirigida para Jeová. Então nós vimos aqui de forma resumida
um movimento, né, de se prostrar em sinal de reverência e adoração, primeiro diante de Jeová. Nós temos aqui um segundo movimento diante do Cordeiro e novamente o terceiro movimento diante de Jeová, para finalizar aqui os louvores e adoração que essas criaturas celestiais prestam. Eu espero que esse vídeo sirva realmente de ajuda para você e ver que Jesus Cristo, né, evidentemente merece toda honra e louvor, como toda criatura celestial fez, mas reconhecido como Deus Todo-Poderoso do céu, é apenas Jeová, o soberano do universo.